Ei, pessoal, aqui estamos, vamos estar meditando na palavra de Deus. Vou compartilhar com vocês o que Deus falou no meu coração e continuando aqui com o tema perdão, que eu vejo que é algo tão importante para nós. Eu aprendi muito com a questão do perdão. Aprendi a perdoar a pessoa que me ofender, independente da circunstância. Quero falar para vocês que não é fácil, é muito difícil. E quanto mais próxima a pessoa de nós, mais difícil é. E entre os relacionamentos, aqueles que precisam mais perdoar, de repente os que estão mais próximos. Eu já ouvi tantas e tantas pessoas doentes, principalmente com depressão, pessoas muito angustiadas, querendo tirar até as suas próprias vidas. E observei que a maior dificuldade era de perdoar, e principalmente aquele ente querido mais próximo. Entre as situações nós podemos observar situações em que há entre pais e filhos, filhos e pais, que há entre o esposo, a esposa e o marido, que há entre melhores amigos, diante de grandes decepções, diante de palavras assim que são uma violência psicológica terrível. Quantos falam, eu preferia me bater, eu preferia apanhar do que ouvir certas palavras que eu ouvi, palavras que ferem profundamente. E como é difícil perdoarmos, como é difícil. Mas quando nós começamos a observar Jesus, quando ele ensina para os seus discípulos que nós devemos perdoar para que nós venhamos também receber o perdão de Deus, olha, quando nós ouvimos essa palavra, então nós observamos que o perdão não é apenas uma questão de sentimento. Muitos têm a perdão como sentimento, assim, não, eu não estou sentindo que tenho que perdoar. Eu não vou perdoar, fulano não me pediu perdão. Mas fulano não merece o meu perdão. Não merece, essa pessoa não merece o meu perdão. E só apronta e não merece o meu perdão. Então aqui, amados, nós vamos observar Jesus. Quando aqui em Mateus 6, quando ele fala a oração dominical, e também fala em Lucas 11, do 2 a 4, quando nós vamos observar em Mateus 6, o 15, olha aqui que o Senhor fala: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então nós vamos ver aqui um modelo para nós, é o nosso Pai. E Ele perdoou, Ele nos perdoou. E a orientação que fala, aqui a gente vai observar Efésios 4:32, a orientação que tem lá, gente, é algo assim que a gente observa que realmente nós precisamos não somente ser ouvinte da palavra, mas ser praticante. Porque perdão, ele é um mandamento. Perdão é um mandamento de Deus. Perdão é uma escolha. Eu escolhi obedecer ou não obedecer. Quando nós observamos aqui em Efésios 4, o 32, diz assim: antes sejam para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui, olha,
aqui no livro de Efésios, né, que é uma epístola, né? Aqui, quando você lê lá no iniciozinho, você vai ver que Efésios é uma epístola. E epístola de quem? É de Paulo. A epístola de Paulo aos Efésios. Então, nós vamos ver aqui o que Paulo fala e o que Jesus fala. Então, é necessário, para que nós não ficarmos aprisionados, é necessário perdão. Porque a falta de perdão coloca a pessoa numa prisão. E nós vamos aqui ler em Mateus 18, que você vai ver o que fala lá e o que aconteceu aqui, numa parábola que Jesus conta para os seus discípulos. E a gente vê que, antes de Jesus falar essa parábola, nós vamos observar que, aqui está em Lucas, né? Lucas não, gente, é Mateus 18. Estou pegando Lucas, não é Mateus 18. Vamos para Mateus aqui, né? É Mateus 18, tá? Vamos ver aqui, Mateus 18. Nós vamos observar aqui que no de 21 a 22, há um diálogo entre Pedro e Jesus, quando Pedro questiona Jesus quantas vezes deve se perdoar uma pessoa, deve se perdoar um irmão quando peca contra o outro. Ele fala assim, até 7 vezes? Jesus fala, não. Eu te digo que até 70 vezes 7, quer dizer, incontáveis vezes, quantas vezes for necessário. E para que nós não venhamos a ficar presos e nem deixar o outro também preso, nós devemos evitar os dois sofrimentos. O primeiro é quando somos feridos. Sofremos muito, sentimos aquela dor, sentindo aquela angústia, a mágoa vem sobre as nossas vidas. E olha, enquanto não perdoarmos, nós vamos sofrer. Vamos sofrer. Até entendermos que precisamos sair daquela prisão que está nos aprisionando. Enfermidade, depressão, angústia. A gente fica, porque atordoado, a gente fica sofrendo amargura. E vem tantas doenças físicas que a gente não sabe de onde que vem tanta doença. Então nós ficamos aprisionados porque não perdoamos e sofremos por isso. Então, se eu e você não queremos sofrer 2 vezes, primeiro quando somos atingidos, somos feridos, e depois, se não perdoarmos, nós precisamos aprender que perdoar é um mandamento e precisamos escolher obedecer. Porque quando nós escolhemos obedecer, o Espírito Santo de Deus nos dá a condição de perdoarmos o outro, independente da circunstância. Porque a pessoa que fere, nem sempre ela lembra que ela feriu o outro. Mas a pessoa que é ferida, aquilo fica batucando direto aqui, ó. A mente fica, ó, com 1001 pensamentos. É uma coisa que é um tormento, uma perturbação. E aqui Jesus, depois desse diálogo com Pedro, ele vai contar a parábola de um credor incompassivo. O que aconteceu aqui? Quem que é esse credor incompassivo? Vamos falar aqui. Aqui ele conta a parábola de um rei que resolveu ajustar a conta com seus servos. E tinha um servo ali que estava devendo para ele 10.000 talentos. Não era pouco dinheiro não, gente. E aquele rei falou, olha, eu vou vender você, vou vender sua esposa, vou vender seus filhos e vou vender tudo que você possui para você pagar essa dívida que você tem que me pagar. Mas aquele servo começou a lamentar, começou a pedir perdão, começou a falar, ser paciente comigo e tudo te pagarei. E aquele rei teve de misericórdia daquele servo e o perdoou toda a sua dívida. Só que aquele servo é ele que é o credor incompassivo. Que ele devia, foi perdoado, não pagou, mas olha como que ele agiu.
ele foi até seu servo, que devia bem menos, devia 100 denários a ele. E falou com ele assim, olha, você precisa me pagar. E agarrou ele, ameaçou ele, você tem que me pagar, você tem que me pagar. E paga-me o que me deves. Então aquele conservo falou assim, me perdoa, né? Ser paciente comigo, eu vou te pagar, ser paciente comigo. E sabe o que aquele credor fez? Falou, não vou ser paciente com você não. E lançou-o na prisão. E o que aconteceu? Os companheiros dele viu aquilo acontecendo, falaram, mas que homem justo. Ele recebeu ali o perdão do rei e agora ele não quer perdoar o seu conservo? E aí eles foram lá, procuraram, né, o Senhor e contaram tudo o que aconteceu. E aí esse senhor falou assim, mas que servo malvado? Eu perdoei tudo ele, por que ele também não perdoou o seu conservo? E aí sabe o que aquele senhor fez, aquele rei? Ele foi lá e falou com ele assim, olha, eu te perdoei e você colocou outro na prisão. Já que você fez isso, você não soube perdoar o seu conservo, então agora eu vou te cobrar tudo que você me deve. E sabe como que eu vou cobrar? Eu vou te lançar. E aquele servo entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Quer dizer, ele foi preso e também entregue aos verdugos. Gente, isso não é só prisão. Isso é prisão e tormento. Porque os verdugos, eles são torturador. Eles torturam a pessoa quando ela está presa. Então, além que ele foi preso, ele era torturado, ele era atormentado. E aí, Jesus, ele deixa bem claro, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um seu irmão. Jesus foi bem claro. O ensino dele foi esse. O ensino dele foi esse. Então, queridos, vamos aprender a nos dispor a obedecer este mandamento do Senhor. Não é quando nós sentimos que devemos perdoar, não é quando o outro pede perdão para nós, sabe? Não é quando a gente fala assim, mas eu já estou cansado de perdoar fulano, não vou perdoar mais. Não, gente, é uma escolha. Você não perdoa, você vai sofrer sim. Você vai sofrer sim. Você vai deixar de receber a bênção de Deus sobre a sua vida. E vai vir o quê? Os demônios, eles são atormentadores, eles vão te prender. Eles prendem as pessoas e ali eles vão começar o quê? Tormentá-las com muitas doenças, muitas enfermidades, com muitas dores. Quer dizer, a pessoa só não vai ficar presa na mão deles, mas vão ser tormentadas. Isso são os verdugos. São os verdugos que o Senhor Jesus fala aqui. Então, como que nós temos que fazer? Como que nós temos que agir? Quando nós observamos lá em Mateus 5, 25, olha o que nós temos que fazer aqui. Nós precisamos nos reconciliar depressa. Olha o que fala aqui. Olha o que fala aqui, olha. Se, pois, ao trazeres ao altar sua oferta e ali lembrares... Olha, se pois quando trazer o Senhor a sua oferta e ali lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juízo, o juiz oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás da língua enquanto não pagares o último centavo. Gente, aqui, isso é muito sério. Olha o que isso aqui é Jesus que está falando. Essa prisão aqui é uma prisão espiritual. A gente não enxerga ela, não. É os demônios mesmo que aprisionam as pessoas, porque Jesus, ele retira a graça dele, o Senhor retira a graça dele daquela pessoa que está retendo perdão, porque ela também não vai receber perdão de Deus.
Então ela vai sofrer e sofrer muito. Então, aqui o Senhor Jesus, ele ensina que nós temos o quê? Que nos reconciliar depressa. Então, fica aí marido brigando com a esposa, esposa brigando com o marido dia e noite, um dormindo separado, dormindo em cama separado, outros se separam mesmo, não só de corpos, mas também de casa. Os filhos saindo de casa porque dizem que os pais não querem compreendê-los. Olha, vamos nos reconciliar, vamos perdoar uns aos outros, vamos pedir perdão uns aos outros, vamos buscar a paz de Deus para a nossa vida, para o nosso lar, vamos buscar a paz de Deus dentro do nosso local de trabalho. Para que tanta revolta, para que tanta ira, para que tanta mágoa? Vamos buscar de Deus, o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. E nós vamos alcançar a bênção de Deus, a paz do Senhor. É quando nós aprendemos a obedecer o mandamento de perdoar aquele que nos ofendeu. Amém? Então não fique deixando para depois, não. Vá depressa e se reconcilie. Independente da situação. Deixe que o amor de Deus venha sobre a sua vida, porque o amor de Deus é maior do que tudo. Do que tudo. E através do amor de Deus em nós, nós podemos olhar no olho do outro e falar: eu te perdoo, no nome de Jesus. Eu desejo me reconciliar contigo. Não fica com medo, não de fazer isso não. Faça. Agora, se a pessoa, ela te ignorar, fica triste não. Porque nesse ato da sua escolha, Deus, ele irá te perdoar. Ele irá te perdoar. Porque você escolheu obedecer. E se a outra te desprezar, ela vai o quê? Receber aquilo que realmente ela merecer. Por ter deixado o coração tão preso, o coração do jeito ali que está, e não ouvir a voz de Deus, de estar perdoando e também de estar pedindo perdão. Amém? Então Deus nos abençoe, o Senhor aqui está conosco e vamos viver dentro da palavra de Deus.